Dia para você, nós estamos ao vivo em nome de Ótica Martinato, a imagem correta do mundo que nos cerca. Grupo L Fórmulo, Cemitério Santos Anjos, respeito, segurança e dignidade. Sicredi Pioneira no WhatsApp, no aplicativo ou na agência. A Sicredi Pioneira está sempre próxima de você. Conte com o Sicredi no canal em que você desejar. Unimed Serra Gaúcha, cuidado, inovação e futuro. Postos Rodeio, 50 anos no mercado. Definem nossa competência. Financiamento garantido para sua empresa? A RS Garante. Garante. 11h11. Segundou com a presença dele, nosso convidado, digo, titular aqui das segundas-feiras, é o Ronaldo Velho Bueno. Ele é jornalista de formação, mestre em letras e cultura, doutorando agora nessa mesma área. Ronaldo, bom dia. Bom dia, Beverly. Bom dia aos ouvintes. Sempre bom começar a semana aqui com vocês, conversando, dialogando sobre diversos temas. Aliás, alguns bem inusitados, né? Às vezes eu proponho, eu fico pensando, imaginando a cara do Ronaldo. Essa louca tá propondo o quê? Mas são aqui? temas bons, são temas provocativos, né? Aliás, para os ouvintes, agora a gente está se aproximando já do fim do ano, né? 1º de setembro, para mim, já é sinônimo de reta final do ano, último quadrimestre. Voa. Eu tenho a impressão que chega 1º de setembro, o ano voa. Ai, Ronaldo, eu vou ser franca contigo. Pra mim, já em junho, julho, quando vira o segundo semestre, parece que o segundo semestre vai mais rápido. Eu não sei se... É que nem viagem, né? Quando tu tá indo, demora. Pra voltar, parece que é rápido, né? É rápido. Antes, né? Até chegar a viagem. A Beverly tá na festa junina já pensando no enfeite de Natal, então, já né? tô noutra já, há algum tempo, assim. Já tô pensando que eu sou aquele tipo de pessoa que acorda de manhã tomando café pensando que vai comer na janta. Eu sou essa pessoa. O cardápio da... Eu sou bem essa pessoa. Mas ok, eu acho que é uma sensação também de velocidade, nós já falamos sobre isso. Esse final de semana eu estava conversando com a minha filha, Ronaldo, a gente estava voltando de uma atividade para casa. E ela me falou alguma coisa assim, olha que interessante isso, né? As pessoas às vezes não pensam no futuro, vivem só o hoje. Eu nem lembro exatamente qual era o assunto que gerou que a gente tivesse essa conversa. E aí eu estava dizendo para ela, mas filha, minha filha tem 18 anos de idade, né, Ronaldo? Disse, filha, a ideia de futuro é uma coisa contemporânea. A ideia de futuro não existia até pouquinho tempo atrás, coisa de 60, 70 anos, talvez um pouco mais, bota 100 anos. Não existia ideia de futuro. E aí ela estava me dizendo, puxa, eu nunca tinha parado para pensar nisso. As pessoas morriam antes de pensar no futuro, né? É verdade? O presente é que se impunha, né? Então, essas são lógicas que fazem a gente entender as dinâmicas do nosso tempo, né? A ideia de futuro é uma coisa nossa, com a pandemia roubada mais uma vez, né? Foi roubada a ideia de futuro. Talvez a gente vai ter que repensar a ideia de futuro pós uma pandemia, na história recente, um evento muito marcante. Não temos elementos ainda para saber como impacta isso na ideia de futuro, né? Porque a gente percebe muita gente vivendo hoje. Quantas pessoas que tu conhece, Ronaldo, que guardavam mais com a ideia de quando eu me aposentar, quando alguma coisa... Não, hoje as pessoas querem viver o agora pleno, porque nos roubaram a ideia de que talvez a gente vai viver muito mais tempo, E justamente, né? pelas incertezas, né? Essa ideia da aposentadoria já é uma ideia que a gente tem dificuldade de conceber, né? Quando a gente vai fazer o cálculo de quanto tempo falta, né? Com as mudanças e reformas previdenciárias, o horizonte da aposentadoria é mais longe, a gente não sabe o que vai acontecer depois de amanhã, então sempre ficam aquelas dúvidas, né? Do futuro, e daí as pessoas acabam optando pelo viver o hoje. E além disso, que é uma coisa que eu estava lembrando, que a gente acabou conversando, que é uma coisa que nem sempre temos consciência. A gente sabe, mas não tem a consciência e traz isso para o presente. A outra tem a ver com a velocidade, que é isso que eu estou pensando enquanto tomo meu café na janta, embora seja uma metáfora, uma brincadeira, é muito real. Nós todos estamos sempre apressados, acelerados, que a gente às vezes vai deitar, Ronaldo, não sei você, mas eu muito frequentemente fecho os meus olhos, parece que não é que os olhos estão batendo, mas dentro da cabeça parece que um monte de imagens ainda se fazem até você descansar. E quando você acorda com a sensação de que não dormiu o suficiente. Isso é uma coisa muito comum. Já assistiu Divertidamente, Beverly? Sim. Os teus Divertidamente Sim. ficam ali fazendo uma reunião de pauta toda noite antes de dormir, né? Sim, acendendo fogueira. Acendendo fogueira, repassando o dia, ver o que foi feito, o que não foi feito, o que tem para fazer para amanhã. Um pouco assim também? Um pouco assim também. É Eu uma acho coisa... que é um retrato do Acho que é coletivo. nosso tempo, né? Isso.
Isso. E outra coisa que é um retrato do nosso tempo, que é o que a gente vai falar hoje aqui, e a gente começa perguntando para você que está acompanhando a gente. Você se considera uma pessoa inteligente? Diga sim ou não. Não precisa explicar por quê. Diga sim ou não. Você é inteligente? Responde pra gente aqui no WhatsApp, 999530616, ou lá na live, já estamos em live no Facebook, tá bom? facebook.com/Rede Tua Rádio, embaixo da imagem, no comentário, responde. Sim, me considero inteligente. Não, não me considero inteligente. Não precisa nem explicar o porquê. E a gente vai esmiuçar isso, Ronaldo, porque assim, eu lembro, e o Ronaldo vai lembrar também, que há um tempo atrás, vamos botar aí, sei lá, 6, 7 anos, Ronaldo, a gente fazia muitas pautas sobre inteligência emocional. É como se tivessem Uhum. tipos de inteligência, né? Inteligência emocional e a inteligência, que é aquela, entre aspas, do QI, nossas capacidades. E tem uma coisa que é muito contemporânea, que com a superdotação parece que ser mais inteligente, né? Ser superdotado, ou seja, ter um QI maior, é melhor, né, em relação aos QIs convencionais, é uma média de QI. E isso gera uma certa, um certo, um erro, leva a um equívoco de pensamento, porque, por exemplo, se eu não sou boa em matemática, então eu não sou inteligente. Se eu não sou boa em português, então eu não sou inteligente. Afinal de contas, o que é ser inteligente e qual a diferença entre ser inteligente e ser astuto, esperto? Tem outras denominações que vêm como um sufixo, né? Colado junto com a inteligência. Porque a inteligência por si só, talvez ela não dê conta do nosso tempo. Olha que provocativo isso, né? Essa pergunta ela tem embutida umas 4, 5 perguntas, né? Então eu vou tentar ah, começar a responder descascando a cebola, né? Vamos considerar essa pergunta como uma pergunta cebola, que ela tem algumas camadas de entendimento. Vamos começar com as mais externas e entrando. Enquanto isso, o ouvinte vai respondendo essa pergunta, né? Se considera uma pessoa inteligente, sim ou não. Já tem aqui, ó, a Paty Tomazini, ela diz o Aham. seguinte: inteligente eu não sei, mas sou esforçada. Me submeto a aprender com tudo que me acontece, sejam coisas positivas ou coisas negativas. Então ela diz: eu não sou inteligente, mas sou esforçada. Quer dizer, ela não diz eu não sou inteligente. Ela diz: eu não sei se sou inteligente, mas tenho certeza que sou esforçada. Veja como está embutido aqui que ser inteligente é para poucos, né? Essa resposta do não sei, ela me traz uma inteligência na construção, né? Porque eu acho muito complicado quando a gente tem muita certeza de muitas coisas, né? A postura da dúvida, ela é uma postura inteligente por si só. Bom, primeira coisa, os Toda testes certeza de... absoluta é mais burra. É um É, fato. é um fato. Agora, assim, a noção de inteligência, Beverly, ela é motivo de segregação e preconceito, né? Porque a gente acaba quantificando capacidades pessoais, né? E o teste de QI, eu encaro ele de uma maneira problematizadora, né? Eu acho que os testes de QI, que eles saltam aos nossos olhos quando a gente fica rolando o feed de qualquer rede social na internet, né? Saiba agora qual que é o seu QI. Provavelmente você que está em casa nos ouvindo já deve ter visto isso numa rede social, né? Tá lá rolando o Facebook, o Instagram e vem um quiz, né? Responda essas perguntas e veja qual que é o seu QI. Responda, resolva esse quebra-cabeça e saiba qual é o seu QI. Às vezes ainda compara com personalidades, né? Ah, o Barack Obama tem QI tanto, Albert Einstein tinha o QI tanto, fulano de tal. E daí você primeiramente começa a se comparar com outras pessoas, né? Que aí já começa o segredo da ansiedade, né? De gerar uma incerteza, aquelas dúvidas existenciais, né? E segundo, porque o teste de QI, ele vai medir, digamos assim, quantificar, né? A resposta que a nossa mente vai dar para determinadas questões, para determinadas áreas. E eu sou adepto de uma corrente que demonstra que existem diversos tipos de inteligência, né? Como você bem ressaltou, há um tempo atrás nós tínhamos, se falava muito, né, de inteligência emocional, mas essa é apenas um dos tipos de inteligência, né? Existe inteligência musical, Uhum. inteligência linguística, inteligência
matemática, né? E a gente pode falar um pouquinho de cada uma delas no decorrer do programa. Tem uma frase, para a gente começar a colocar uma pimenta aqui na discussão, tem uma frase muito famosa que a gente vê por aí em tudo que é publicação, em tudo que é livro, que é: o homem é um animal racional, né? Adaptando para tempos contemporâneos, né? O ser humano é um animal racional. Porque antigamente o homem era tomado como generalização, né? O homem é um animal racional, agora as traduções dão conta de: o ser humano é um animal racional. Essa frase é do Aristóteles, filósofo grego. E essa frase, ela foi traduzida de uma forma que limita um pouco a nossa compreensão, porque por racionalidade a gente quase que entende a lógica, né? Ou seja, A se relaciona com B, ou A igual a B, portanto C. Né? Aquele pensamento lógico, pensamento racional, ou 2 mais 2 igual a 4, ou a soma do quadrado dos catetos é igual ao quadrado da hipotenusa, uma fórmula matemática. Então, a tradução dessa frase grega limitou a palavra racional, racionalidade, né? Mas, no grego antigo, eu fiz uma pesquisa breve. Essa frase, ela tem a seguinte escrita: zoon, logon, ekon. É assim que a frase é escrita em grego. Essa palavra, logon, né, que vem o sufixo logia, que a gente tem em todos os estudos, né? Biologia, o estudo da vida, sociologia, o estudo da sociedade, né? Esse logon, ele tem praticamente mais de 20 traduções no português contemporâneo. Uma dessas traduções é racionalidade, mas logon também pode ser traduzido por linguagem, por inteligência, por comunicação. Então, essa frase do Aristóteles, que o ser humano é um animal racional, ela poderia ser tranquilamente traduzida por: o ser humano é um animal dotado de linguagem ou dotado de inteligência. Isso é o que nos diferencia substancialmente de outros animais. Por que eu trago essa frase do Aristóteles, da Grécia Antiga? Porque ela traz um embrião que nos ajuda a entender que todos nós somos dotados de inteligência, e é isso que nos constitui como seres humanos. Porque daí isso já nos ajuda a entender que essa pergunta que a gente faz para o ouvinte, ela tem um vício de origem, né? Que é: você se considera uma pessoa inteligente? Talvez a gente tenha dificuldades em certas áreas do conhecimento, em certos tipos de inteligência, mas o vício de origem dessa pergunta é o seguinte: todos nós, eu, a Beverly, você que está nos ouvindo em casa, somos dotados de inteligências, de diversos níveis, diversos tipos de inteligência. E o nosso cérebro, como ele é um músculo, como qualquer músculo, ele pode ser exercitado ao longo da nossa vida. Então, nós podemos ir exercitando os diferentes tipos de inteligência no decorrer da nossa vida e em diferentes intensidades, né? Eu não sou uma pessoa que pratica exercício físico com tanta regularidade, com tanta frequência, de modo que, se eu sair agora do estúdio da São Francisco, aqui no bairro Rio Branco, em Caxias, e for correndo até o Monumento ao Imigrante, atravessando a cidade, muito provavelmente eu vou me lesionar, né? Eu vou ter algum problema na perna, algum problema no pé, um cansaço extremo, não sei até onde eu aguentaria correndo. Talvez chegando na Praça Dante eu já ia estar esbaforido. Nossa, tu ia longe, hein? Acho que menos, né? Não, acho que menos, bem menos, né? Um maratonista, uma pessoa que tem um preparo para correr longas distâncias e sabe como fazer isso e se prepara e tem todo o treinamento físico e o condicionamento físico, conseguiria fazer esse percurso tranquilamente, porque daqui até o Monumento ao Imigrante devem ser 7, 8 quilômetros, né? Considerando as curvas e tudo mais. Talvez não chegue a 8 quilômetros, eu não tenho... Acho que chega. Chega? Acho que dá uns 10 quilômetros, sim. Bom, ok, nós uma temos média, aí né? uma distância razoável, né? Uma pessoa que tem o preparo físico conseguiria fazer essa distância que eu não consigo. Qual que é a diferença?
Não é que essa pessoa nasceu com o dom, entre aspas, da corrida. Claro que existem biotipos que são mais preparados para atividade física, né? Existem aqueles tipos de corpos que são endomorfo, ectomorfo. Existem vários estudos da área da educação física que vão explicar que a pessoa que às vezes tem um tipo de musculação na perna, um tamanho de perna maior, estrutura de corpo, vai ter mais facilidade para um tipo de exercício ou para outro. Ok, mas de modo geral, considerando pessoas de condições físicas semelhantes, eu e uma outra pessoa com a mesma estatura que eu, 1,80 m, com o mesmo peso que eu, se nós tivermos históricos de treinamento diferente, nós vamos ter condicionamento diferente e nós vamos ter tempos de corridas também diferentes. Isso faz com que a gente tenha um entendimento de que é possível treinar para uma corrida. O mesmo é possível diante das diversas formas e manifestações de inteligência. Inteligência matemática, né? Quando eu estudava ensino fundamental, ensino médio, eu tinha muita facilidade com matemática. Era uma área que eu tinha um certo domínio tranquilo, né? Eu aprendia rápido as fórmulas, conseguia reproduzir elas e ter esse bom desempenho. Hoje, Beverly, fazendo muitos anos que saí do ensino médio, eu já teria uma dificuldade. Se eu pegasse os mesmos exercícios que eu fazia lá no meu tempo de escola, eu teria uma dificuldade tremenda, porque olha quanto tempo faz com que eu não pego os cadernos, que eu não vejo aquelas fórmulas, né? Esses tempos eu vi uma fórmula matemática na internet e eu sei que eu sabia resolver, e eu olhei aquilo e pensei, gente, como é que eu conseguia resolver tão rápido esse tipo de cálculo? Por quê? Porque é treinamento também, né? A inteligência a gente pode treinar e a gente pode exercitar. Não significa, se hoje eu pego um cálculo desse e não consiga resolver, não significa que eu não sou inteligente na inteligência matemática. Significa que ela não está treinada no momento, não está adaptada. Se a gente pega o exemplo também da área da literatura, muitas vezes quando se fala em hábito da leitura, se tem por costume dizer, comece por livros de crônicas, que as crônicas são uma leitura mais agradável, mais tranquila e ela facilita o início, né? Nós perdemos agora, no final de semana, o Luiz Fernando Veríssimo, talvez o maior cronista do Brasil contemporâneo, assim, da literatura contemporânea. Eu li muito Veríssimo ao longo da minha vida, tanto o Luiz Fernando quanto o Érico, mas comecei pelo Luiz Fernando, porque os livros de crônica dele são sensacionais. E eles têm uma linguagem muito acessível. Então, são livros que você lê rapidamente, é aquele livro que dá para pegar no ônibus e lendo um pouquinho por dia, e que ele vai muito, muito bem, porque a crônica é uma leitura agradável e fácil de se fazer, digamos assim. E existem livros que você precisa de um pouquinho de preparo, que seria aquele preparo da maratona ou aquele preparo da matemática. Tem que primeiro ir lendo alguns outros livros, pegar um ritmo, porque se você pegar aquele calhamaço, aquele livro grossão, ela não vai descer. Irmãos Karamazov, meu exemplo. Pega um Guerra e Paz do Tolstói. Vou começar a ler por isso, Crime e Castigo. Não vai. Não dá. E mesmo que a Beverly, que é uma leitora assídua, se tu fica um tempo, Beverly, sem ler, por motivos diversos da vida, não sobrou tempo, tive envolvido com outros projetos, não consegui ler nos últimos 2, 3 meses, né? Fiz ali uma pausa. Quando volta a leitura, já vai perceber que está um pouco enferrujado. Assim como quando a gente sai de férias e fica sem ir na academia, quando a gente retorna, o músculo já está um pouquinho enferrujado. Ou quando a gente sai de férias da escola e retorna, também parece que a gente não consegue escrever direito. No trabalho isso acontece muito, Beverly. Às vezes quando eu saio de férias, quando eu retorno, a primeira semana de trabalho, não sei se isso acontece contigo, deve acontecer, a gente pensa, esqueci como é que se trabalha. Não lembro nem direito como é que eu abro meu e-mail aqui, como é que eu resolvo as minhas coisas, não lembro minha senha. Sim. Então, a gente fica com aquela sensação de que onde estou, o que estou fazendo, será que eu lembro ainda como é que se faz isso? Isso significa o quê? Que os diversos tipos de inteligência, eles podem ser treinados,
né, podem ser exercitados e aprimorados. Então, daria pra gente dizer no apanhado que tu fizeste, Ronaldo, assim, na tua percepção, claro, né? A gente aqui tá dialogando, não existe... Uma verdade, É né? uma verdade absoluta e talvez para uma área, eu poderia consultar aqui alguém especialista em cérebro e ele talvez dissesse que inteligência é A, né? Especialista em comportamento, talvez ele dissesse inteligência é B. E assim sucessivamente. Por quê? Porque são perspectivas diferentes, né? Então, na Sim. nossa perspectiva, nessa análise que estamos fazendo aqui, mais ou menos tu disseste que inteligência é uma habilidade que pode ser adquirida, treinada e melhorada. Ponto. Exatamente. É isso, né? E que é um conjunto de capacidades relacionadas à questão do raciocínio, que vem de razão, que vem de pensamento. É isso, né? Se fosse sintetizar o que você disse. Não necessariamente de raciocínio, porque se a gente pega a inteligência musical, às vezes tem uma percepção, né? Eu não sei como que acontece contigo, mas existem ouvidos bons para música, Sim. mas que também se adquire por treinamento, em que você Sim. consegue ouvir uma música e identifica, olha, aqui tem um baixo tocando nessas notas. Eu não tenho essa capacidade, né? Então, Então, vamos refazer. Você está mas a dizendo primeira parte do que você colocou, sim. que é uma habilidade que pode ser aprendida, melhorada, ampliada. Porém, então, o que você está dizendo é que, na tua forma de entender, a inteligência não é a inteligência, são inteligências. Isso. São inteligências. Plurais, tá, entendi. Agora a gente quer perguntar para o ouvinte, né? O ouvinte também pensa assim, porque é engraçado que isso tu traz, né, Ronaldo? Engraçado a forma de dizer, né? Uma metáfora para sintetizar que nós vivemos um tempo de fragmentação. Este é o nosso tempo. Tanto é que nós não falamos mais o médico, a gente fala o ortopedista, o gastro, a físio, o quiro, que mais? 1000 coisas, né? Posturologia, né? Que é o profissional que cuida da postura dentro lá da área da fisioterapia. É um tempo de fragmentação. Nós estamos fragmentados, então talvez nós pensemos a inteligência de forma fragmentada. Mas será que ela é fragmentada? Volto a fazer essa pergunta. Porque quando a gente começa a fragmentar, também é uma marca do nosso tempo. Não está necessariamente errado, mas também não está necessariamente certo, né? Se a gente parar para pensar. Eu vou te dizer que na minha singela percepção sobre as coisas, ser inteligente é uma condição, uma capacidade única, que se expressa de diversas maneiras. Se expressa na música, nas artes, na literatura, no relacionamento, no comportamento. Ela tem mas para isso você tem que ter uma capacidade ali embutida que te dá mais impulso ou menos. Vou pegar o mesmo exemplo que você deu da corrida. Quando você está treinando, você pode ter uma estatura igual, peso igual e coloca 2 pessoas. Mas aquela pessoa que já tem uma malha, entre aspas, já um pouco mais preparada, um pouco mais desenvolvida, ela tem um impulso maior. Então, ela já sai de corrida melhor. Não significa que ela ganhe a corrida. Não significa, porque lá, quando a outra pessoa vai desenvolvendo, talvez ela desenvolveu a sua malha, ela vai sair lá na frente. Mas a minha forma de pensar, a inteligência, Ronaldo, toda pessoa tem. Toda pessoa é inteligente. Em potencial, latente. Isso é um ponto de concordância, né? Tu concorda também com isso? Sim, coloquei ele anteriormente no raciocínio, que se a gente pegar a Essa lógica é a inteligência. de Aristóteles, o ser humano é um ser dotado de linguagem, de inteligência, de racionalidade. Todos nós temos, e ela vai se desenvolver de acordo com aquilo em que a gente exercitar em diferentes áreas. Mas eu considero que, sim, somos inteligentes, mas com inteligências diferentes. E eu coloco a inteligência desse modo fragmentado. Tem vários ouvintes participando aqui, já vou trazê-los Vamos antes lá. do intervalo, tá bom? Várias pessoas participando aqui do programa. A Paty eu já falei, né? A Paty foi a primeira que disse, inteligente eu não sei, mas sou esforçada. A Neide, contrário da Paty, chegou dizendo assim, bom dia, sim, me considero inteligente, sem nenhum problema. Me considero inteligente. Bacana, Neide, porque a gente tende a dizer... não sei por quê, porque também é marca do nosso tempo, Ronaldo, a gente querer que o outro reconheça. Eu preciso ser reconhecido no outro, né? Não é eu que, embora eu possa me achar assim o assado, é o outro quem parece que tem que validar, carimbar alguma coisa. Gostei da posição da Neide aqui, porque ela dizia, sim, ela não disse eu sou.
Me considero. Me Ótimo. considero, que é também do campo das certezas não tão certas, né? Ela deixa aqui uma margem. Me considero, no que significa eu sou inteligente, né? Então, gostei muito da posição da Neide aqui. O Adriano, que mora aqui em Caxias do Sul, disse, olha, que pergunta difícil. Essa, porque eu me acho inteligente em certos assuntos. Então, eu me acho meio inteligente. Adorei essa resposta. Meio inteligente, diz o Adriano aqui. A Ana Célia diz, não me considero inteligente, me considero curiosa. O que sei, ensino. O que não sei, quero vivenciar e aprender. Então, ela trocou. Eu não sou inteligente, me considero uma pessoa curiosa. De quem esse recado? A Ana Célia. Ana Célia, legal. O Márcio Bump, bom dia. Sim, me considero inteligente, mas sou a pessoa mais suspeita para responder. Ótimo Muito programa. bom, muito bom. Forte abraço, Márcio Bump, da Segunda Lega. Agora, eu adorei o comentário do Adriano. Eu vou utilizar essa frase aqui para mim, viu, Adriano? Vou dar os créditos, hein? Foi o Adriano que falou, mas é muito boa. Sim, ele categorizou aqui, deu quantidade, né? E o Júnior Curtis diz o seguinte, bom dia a todos. Logos é o apelo à lógica, à razão, usando fatos, dados, argumentos claros para convencer o público, consoante Aristóteles. É o apelo à razão através de argumentos lógicos e evidências concretas, que ele coloca aqui, né? O homem é um animal político, consoante Aristóteles, por isso inteligente, assim emendo, penso, né? E ele diz, creio que a perspicácia, a sagacidade, se desenvolve junto com o nosso crescimento intelectual, junto à escola, questão acadêmica, formalidades, e com certeza a experiência adquirida fora da academia, ou seja, a escola da vida, a informalidade. Então, ele cola aqui, seria inteligência, a lógica aristotélica, com o sufixo perspicácia e sagacidade. Ele foi longe aqui, hein? Interessante. Vou fazer um intervalo. Quem quiser responder, me responda. Você se considera inteligente? Não precisa nem explicar por quê. Só diz aí sim ou não, tá bom? Participe conosco. A gente vai fazer um intervalo, voltamos na sequência. Rede Tua Rádio. A rádio do teu tempo. Sabe por que o cuidado Unimed é diferente? Porque evoluímos ao teu lado. Inovamos no jeito de cuidar, te dando força para alcançar o que faz teu coração bater mais forte. Cuidamos de ti para levar mais bem-estar para o teu futuro. Afinal, há uma grande diferença entre existir e viver. E a Unimed faz a diferença para você viver bem, sempre. Unimed Serra Gaúcha. Cuidado, inovação e futuro. 11h38. Respire saúde. Escolha viver sem fumo. O cigarro pode causar câncer em qualquer órgão do corpo. Ele aumenta o risco de tumores no pulmão, boca, garganta, esôfago, bexiga, pâncreas e muitos outros órgãos. A cada tragada, dezenas de substâncias cancerígenas entram no organismo, ameaçando sua saúde. Sua vida vale muito mais do que um vício. Cuide-se! Diga não ao cigarro. Uma parceria Rádio Senado. 20 graus. O Mão Amiga agora tem Jovem Aprendiz. Empresas de qualquer natureza podem ser parceiras dessa oportunidade educacional e profissional. Venha ser uma empresa do Jovem Aprendiz Mão Amiga, com a possibilidade de realizar o estágio na própria entidade social para empreendimentos que não têm espaço para atividade prática do programa. Entre em contato pelo telefone 3204-1158. Empresário, seja parceiro do Jovem Aprendiz. Transforme vidas, invista no futuro. Bombando nas redes. A hashtag usada no mundo inteiro. A foto polêmica com milhares de curtidas. Uma nova forma de conhecer pessoas. A vida é cada vez mais digital. E você descobre tudo isso no Bombando nas Redes. Tua Rádio.
Faça seu evento no Salão dos Capuchinhos, ao lado da Igreja Imaculada Conceição. Confraternização de empresas, casamentos, formaturas, café da manhã, palestras, almoços e jantares, encontro de família, eventos em geral. Agende uma visita no Salão dos Capuchinhos. Temos um amplo espaço para até 1.100 pessoas. Adaptamos conforme a necessidade do seu evento. Informações pelo WhatsApp 999836076. Rede Tua Rádio. Você está ouvindo Temática. O que acontece é assunto. Onze horas e 40 minutos, muito bom dia, de volta, o programa tá na pauta, hoje com um assunto diferente, né, mas um assunto bem assim, como é que a gente poderia dizer, Ronaldo? Instigante, né, acho que instigante. Bem aberto e instigante. Isso aí, a pergunta é essa, você se considera inteligente? Manda aí pra gente, muitos ouvintes participaram já, Ronaldo, a gente tá tentando entender melhor essa questão do que é ser inteligente ou não. Vários outros ouvintes seguiram participando aqui, durante o intervalo, e eu vou trazê-los aqui, a Isabel, do bairro Desvio Risso, ela diz, olha, eu me considero inteligente em algumas áreas, em outras, nem tanto. Fazer o quê? O que importa é ter saúde. Dizia um personagem da escolinha do professor Raimundo. Um comentário melhor que o outro, Beffer. Ai, não sou inteligente, mas tenho saúde. Me considero inteligente após um bom chimarrão, né? No teu caso, depois um cafezinho, né? Ela sabe que eu gosto de café. Então, depois do chimarrão, que é a preferência dela, ela fica mais inteligente. Ganha um corpo o negócio dela aqui, né? Mas achei legal o comentário. Não sou tão inteligente, mas tenho saúde. Gostei. A Estela do bairro Rosário. Oi, não sei se sou inteligente, mas quando quero fazer alguma coisa, me esforço. Tipo, quero fazer um crochê que nunca fiz, né? Tento até ficar do jeito que eu quero. Acho que o esforço e a persistência é o que nos torna inteligente. Olha, interessante a perspectiva dela. A Maria... Perdão. Quem foi esse comentário? Da Estelinha, do bairro Estela. Rosário. A Maria Salete do Bela Vista acompanhando aqui a gente, só mandou um abraço, boa semana, não colocou ali. Eu tô rindo porque o Adriano mandou aqui uma imagem sabe, da Renascença pensando assim. Fico pensando. Bom, Ronaldo, vou te deixar aqui com algumas observações. Eu vi que tu anotou coisas dos ouvintes, né? Eu anotei algumas coisas e fiz uma busca aqui pelo dicionário. Aliás, antigamente a gente apelidava o dicionário Amansa Burro, o pai dos burros, uma coisa assim, né? Eu sempre vou pro dicionário porque eu gosto de buscar a origem dos termos e nos ajuda a entender que as palavras não são necessariamente sinônimos, embora elas possam ser semelhantes e de um mesmo grupo, de uma mesma família. Essas palavras aqui que a gente utiliza como sinônimos, inteligência, esperteza, astúcia, sabedoria, mais recentemente tem a superdotação, elas têm significados diferentes. Vamos começar pela inteligência, que é a capacidade de compreender, aprender e resolver problemas. Isso do ponto de vista do dicionário, é o que mais se convenciona por inteligência. Já a esperteza, ela está ligada à rapidez do raciocínio em situações do cotidiano. Depois eu vou trazer alguns exemplos. A astúcia, ela está um passinho além da esperteza porque ela pressupõe uma estratégia. Lembrei do Chaves. Não contavam com a minha astúcia. Além da... era Chapolin. É o Chapolin. Além da esperteza, tem que ter um pouquinho de estratégia. E a sabedoria... Bom, essa é mais profunda, ela vai além daquela da inteligência acadêmica. Ou prática, né? Ou prática, ela está na capacidade de usar o conhecimento e a experiência, né? De uma forma sábia, de uma forma equilibrada. Bom, já a superdotação, esse último conceito, ele se refere a pessoas com habilidades acima da média em áreas específicas. Às vezes a gente vê muito a superdotação infantil em programas de TV ou vídeos na internet. Uma criança de 2 anos, 3 anos que vê as bandeiras de todos os países e sabe dizer de qual país ou sabe dizer a capital de cada estado brasileiro.
ela é superdotada, ou seja, ela tem um conhecimento, uma capacidade cognitiva acima da média em uma determinada área do conhecimento. Não significa que ela vai ter um saber aprofundado em todas as áreas. Bom, a gente pode utilizar uma metáfora para entender esses tipos de... Não são tipos de inteligência, vou reformular a frase. Esses adjetivos, essas palavras que eu coloquei agora há pouco, a inteligência, esperteza, astúcia. Vamos considerar um mapa de Caxias do Sul. Eu quero ir de um ponto para outro, eu pego um mapa e abro. A pessoa inteligente é aquela que vai saber entender e ler o mapa. Né? Eu consigo ver. Mas se nesse caso, isso é inteligência, mas eu sou a pior. Zero inteligência. Vamos considerar o aspecto metáfora dessa explicação. Agora até fiquei com medo. Saberei nunca ler. Eu nunca consegui ler o mapa, tu acredita, na minha vida? Não tem a inteligência espacial, né? Não a tenho. Inteligência, por isso que é um tipo de inteligência essa aqui, né? Ainda bem. Por isso que eu falo que existem várias. Porque inteligência espacial também, eu sou um pouco debilitado nesse aspecto, né? Quando eu vou num lugar novo que eu nunca frequentei, eu tenho uma dificuldade de saber depois onde é que é a saída, né? Ronaldo, não esquece o raciocínio, vou fazer uma revelação que eu nunca contei pra ninguém. Mas o Ronaldo é do tempo em que a reportagem de rua, nós tínhamos um mapa nas redações. Isso era lá em 1900 antigamente, era um mapa da cidade, por exemplo, né? Com ruas, mapa. E aí você tinha que olhar, você vai pra cá, vai pra lá, vai pra cá. Às vezes a gente dividia a equipe pra fazer uma cobertura, por exemplo, eleições. Vai pra cá, vai pra lá, né? Eu vou te confessar, eu nunca falava nada, eu ficava quieta, mas me dava uma área, tal área. Pra mim aquilo era grego, eu nunca conseguia. Aí, qual era? Ponto de referência, um lugar, porque mais ou menos a gente tem uma noção. Agora, ler o mapa era uma habilidade que eu nunca tinha. Só que eu nunca falava pra ninguém, porque senão iam dizer, que nunca vai conseguir chegar no lugar, né? Era com o mapa. Hoje a gente tem o GPS, tem o Waze. GPS salva a vida, né? No meu caso, salva. Porque eu também tenho uma dificuldade espacial, porque algumas pessoas falam localização de estrada, de rodovia, eu acho uma ideia. você segue a 122, daí quando passa sabe aquele posto, eu fico, mas que posto, Sim. gente? Né? Eu tenho uma dificuldade de receber orientações de qual caminho seguir. Então, essa inteligência espacial me falta também, né? Eu só contei esse detalhe porque, assim, a gente sobreviveu. Então, quer dizer, na concepção da inteligência, que é um resultado positivo, a gente conseguia dar um jeito. Isso que eu queria trazer, né? Porque, embora não tivesse essa capacidade, você conseguia por outros meios. Mas vamos voltar para essa metáfora, né? Utilizando a inteligência espacial. Se a gente pega um mapa de Caxias, eu estou aqui na Rádio São Francisco, nos Capuchinhos, tenho que ir novamente, vamos colocar ali até o Imigrante. O inteligente vai saber ler esse mapa, vai entender o que o mapa significa, o que são as ruas, qual o caminho que dá para a gente tomar para chegar de um ponto para o outro. A pessoa esperta, que a gente falou que esperteza é uma rapidez de raciocínio, a pessoa esperta ela pode achar um atalho ou entender qual que é o caminho mais rápido. Né? Olha, se você pegar num horário de pico a Sinimbu, você vai ficar trancado. Talvez o caminho mais próximo é descer até a Perimetral, ir pela BR para chegar no Imigrante. Entende? Então, o esperto vai achar uma forma mais adequada de cumprir esse objetivo. Então, esperto seria um inteligente melhorado. É um upgrade do inteligente. Tô adorando. Agora, o astuto tem um upgrade também, porque o astuto é o que tem a ação, né? Não basta o esperto que vai poder identificar, Beverly, o melhor caminho é esse. O astuto ele vai transformar isso em realidade, ele vai utilizar esse atalho, porque ele é uma pessoa astuta, né? Vai além da esperteza. E agora, o sábio é aquele que vai questionar e vai utilizar a sua experiência de vida para saber se vale a pena ou não ir. E o perspicaz é aquele que sabe a diferença de uma coisa e outra. Pode ser, Né? pode Mais ser. ou menos E isso. tem o superdotado que a gente estava falando, que é o que vai olhar o mesmo mapa e vai encontrar, às vezes, padrões que os outros não encontraram.
de entender, olha, tem X ruas com nomes de mulheres, X ruas com nomes de homens nessa cidade, ou a gente tem tantos por cento de avenida, tantos por cento Ou de... tantas são perpendiculares, tantas são Exatamente, paralelas. porque vai ter um foco, uma atenção Entendi. muito específica a algum aspecto do mapa, né? Olha que interessante, o Ronaldo, tu concluiu teu raciocínio, Ronaldo? Concluí. Tá, é porque eu só ia agregar agora, porque tudo isso que a gente está falando gerou um certo desconforto nas redes sociais em abril desse ano. Não sei se o Ronaldo acompanhou, se as Não pessoas acompanhei. acompanharam, mas saiu um estudo que mostrou o QI médio do brasileiro, que é bem abaixo de sim. outros países, né? O QI médio do brasileiro é de 85, numa média de 100 pontos. E lá em abril, isso aqui gerou uma polêmica, né? Circulou nas redes sociais a informação de que o QI médio dos brasileiros seria de 83 pontos, posicionando o país na colocação 50 no ranking internacional. Estava no ranking de 50 entre os países com melhor colocação. A divulgação deste dado causou polêmica e revolta, e alguns comentários insinuando que isso provaria como uma suposta falta de inteligência da população, ou seja, o brasileiro não seria muito inteligente. Diversas pesquisas ao redor do mundo buscam estimar a média de QI dos países, mas os resultados podem variar. O brasileiro, nesses estudos, indica uma média em torno de 85 pontos, abaixo de países como Vietnã e Malásia. O quociente de inteligência, que é o QI, é uma ferramenta desenvolvida para medir o desempenho cognitivo de uma pessoa em relação à sua idade cronológica. O conceito foi introduzido no início do século XX pelo psicólogo francês Alfred Binet, com a intenção de identificar crianças que apresentavam dificuldades na aprendizagem. Desde então, o método passou por várias atualizações e hoje analisa capacidades como lógica, linguagem, memória e velocidade de raciocínio. Ou seja, está no campo só do raciocínio, não no campo das aplicações. Por isso essa dificuldade, muitas vezes, de pensar. A pessoa tem ela tem um QI altíssimo, mas a vida prática, as habilidades práticas, ela não tem. Não sabe, por exemplo, comprar um gás. Caminhão do gás está passando e a pessoa com alto índice de QI não consegue, por exemplo, não quero dizer que todas as pessoas, né? Em alguns casos não consegue ir lá e executar a compra, vê, percebe, analisa, cataloga, sabe, mas não consegue abrir a porta em tempo e ir lá comprar o gás. Em resumo, e concordo contigo, não adianta a pessoa ter 200 de QI e não conseguir fazer a lista de supermercado, né? Exatamente. Por A isso lista que, e ir por lá isso que comprar, né? eu tenho muitas ressalvas com os testes de QI, porque eles realmente vão na velocidade do raciocínio, pendendo a lógica. Eu já brinquei de fazer alguns desses testes e sempre tem aquelas formas geométricas que você tem que encaixar. Daí, quanto mais rápido você encaixa, mais demonstra que o QI está adequado ou não adequado à idade biológica da pessoa, né? Então, tem muito a ver com velocidade de completar determinados enigmas, determinadas perguntas. Agora, eu nunca vi, por exemplo, num teste de QI, alguma questão interpretativa para você, sei lá, Subjetiva, né? uma questão subjetiva para interpretar um Dom Casmurro do Machado de Assis. Sim. Né? Até Então, porque assim, o teste nasceu, eu contei do teste justamente porque ele nasceu num outro contexto. num outro contexto. Só que a gente continua usando ele como se fosse determinante, né? E, inclusive, gera preconceito, Isso! né? Eu não atingi tantos pontos. E muitas vezes Logo ele acaba não tenho sendo... sucesso, logo sou fracassado. E muitas vezes ele é utilizado, e espero que cada vez seja menos utilizado, mas inclusive em processo seletivo, né? Que Sim. seria uma banalização. Contratações importantes, por exemplo, questões jurídicas, né? Ministério Público, Fórum, às vezes. No passado, eu lembro que tinham algumas provas que avaliavam isso, né? Acho que acho que nem se permite mais, né? Eu lembro que... Eu não lembro agora se foi... e é um exemplo muito prático, né? Já vi utilização de teste de QI nas eleições norte-americanas. Se utiliza isso. O Donald Trump fez o teste de QI e deu tanto. A Kamala Harris ou a Hillary Clinton fez o teste de QI e deu tanto. Eu lembro que numa das eleições americanas apontou que o Trump tinha um QI maior do que não sei se o da Kamala ou se o
da Hillary Clinton, né? É interessante Sim. como esse E acaba teste sendo um fator decisivo, né? muitas vezes pode induzir ao voto, né? Assim como Exatamente. pode induzir a dar uma vaga de emprego. E assim como pode induzir você, pessoa comum, simples, a achar que você é menos do que você é ou achar que você é mais do que você é. Exatamente. Porque não é sobre se você é mais ou menos, é estar adequado com as suas capacidades e habilidades a ponto de a gente não se sentir constrangido de dizer A, B, C, né? No Brasil, gente, nessa mesma perspectiva aqui do estudo, a desigualdade regional tem sido um fator determinante não só para questões como educação, saneamento, saúde, mas também para QI, enquanto o Norte e o Nordeste registram os menores índices, regiões como o Sul e Sudeste têm médias de QI mais elevadas, né? A média do brasileiro ficou em 85, mas na região Sul e Sudeste ela é maior. O caminho para o desenvolvimento pela promoção de condições que favoreçam o crescimento intelectual da população, que tem, obviamente, Ronaldo, diretamente está ligado aos acessos que as pessoas têm. E não é só acesso à educação, é a literatura, uma boa biblioteca, a conversação. A conversação é algo que nos torna mais inteligentes. Você é uma pessoa que tem habilidades de conversação? Tem gente que não consegue conversar. Ou fala ou escuta. Conversar é as duas coisas juntos, né, Ronaldo? E são tipos de inteligência diferentes, já que você mencionou a inteligência interpessoal, né? Essa facilidade de entrar em contato, conversar, diálogo com outras pessoas. Falamos no início do programa dele, do Luiz Fernando Veríssimo, um gênio da literatura, mas que era uma pessoa extremamente tímida, introspectiva. Ele não gostava de dar entrevistas, por exemplo, porque ele tinha dificuldade na relação, na conversa entre uma e outra pessoa. Uma timidez, uma pessoa que preferia ficar de maneira mais calada, introspectiva. E na escrita era um gênio, né? Literalmente um gênio. Dos diálogos, inclusive. Dos diálogos. Talvez vamos colocar como um dos maiores construtores ou criadores de diálogo na literatura brasileira recente, né? Eu tenho o livro do Luiz Fernando Veríssimo, não tenho mais, já até passei para frente, mas eu quero dizer, tenho neste livro o emblema dessa genialidade do Luiz Fernando Veríssimo, que é a Mesa Voadora. São crônicas sobre gastronomia. Ele se debruça só sobre gastronomia. Eu acho assim sensacional, porque do nada, ele consegue fazer crônicas. É a genialidade da sacada, né? Eu gosto daquela série Traçando, e que ele tem traçando Roma, traçando Nova York, traçando Japão, Cidades. Que em várias cidades ou países que ele visitava, ele escrevia crônicas sobre o período em que ficava nesses lugares, e são crônicas divertidas sobre os costumes locais. E também tem um outro livro dele, que esse é de pequenos contos, que é o Diálogos... Eu não sei se é Diálogos Impossíveis ou Diálogos Improváveis. O nome me foge agora, o título do livro. Mas também é divertidíssimo, né? Olha só. Mas eu trouxe ele como um exemplo de como uma pessoa que é genial em um tipo de inteligência, na literatura, no outra tem uma dificuldade, né? Pode falar. Perdão, só para complementar o raciocínio, Beverly, eu achei muito interessante o que trouxe a Estela no WhatsApp, né? De mais do que saber se já temos ou não temos, se somos ou se não somos inteligentes em determinados aspectos, o esforço, a dedicação que a gente vai empenhar ali em aprimorar a qualidade, ele é decisivo, né? Certamente, concordo em grau, número e gênero. O suor, né? O quanto você se dedica. A Ana trouxe a questão da curiosidade. Se você não tiver a habilidade de ser curioso, o que adianta ser inteligente, esperto, astuto, perspicaz, se você não é curioso para ir além, né? A Beatriz Tessari Vivan, ela disse o seguinte: bom dia, amigos, assunto que me assusta. Me considero, em certos assuntos, inteligente, mas... Me considero em certos assuntos, mas sempre tento ser. Ou seja, em alguns assuntos ela é mais inteligente, mas independente naqueles assuntos que ela não é, ela tenta ser. Ou seja, ela está buscando, né, o esforço que se fala. A Ana Célia voltou aqui para dizer o seguinte: sobre mapas, minha dificuldade é orientar outra pessoa quando eu estou de copiloto. É verdade, eu tenho esse problema. Piorou. Deixa eu ver aí, a Isabel Viapiana, que já tinha falado sobre alguma coisa aqui, ela diz, olha, contrariando o filósofo Sócrates, sempre estamos absorvendo novos saberes. Dá-me a tua mão, Beverly, sou péssima em localização.
Vamos junto. Em algum dia a gente chega Mas no então lugar, o melhor é não dar a mão. Não, ela quer dizer que Porque- tá comigo, né? Vamos Não, junto. mas porque se vocês duas derem a mão, vão as duas se perder, né? A E gente- eu junto. A gente não se perde. E eu só digo o seguinte, um dia a gente chega lá. Não precisa ser a meta do Como tempo, diz né? o ditado, quem tem boca vai a Roma. É, isso aí. E tu sabe que não é correto nesse Não é de ir, né? É de vaiar. É de vaiar. Acho tão interessante essas coisas, né? O Ernestino diz, bom dia, Rádio São Francisco, estou acompanhando a live, lá na live, muito obrigada. Legal. Ronaldo, para fechar. Para fechar, Beverly, eu adorei o comentário do Adriano, somos meio inteligentes, né? Eu acho que se a gente tomar por base aquela famosa frase do Aristóteles, todos nós, seres humanos, somos dotados de inteligência. Ela vai se manifestar de acordo também com o nosso exercício, com o exercitar em áreas diferentes. E tá tudo bem quanto a isso, né? A gente pode exercitar na área A ou na área B, e às vezes a gente pode ter mais facilidade com uma área ou com outra. E a gente tem que saber reconhecer isso, saber quais são as nossas áreas de dificuldade e quais são as nossas áreas com maior facilidade. Nunca vai ser, quem fala que é inteligente em todas as áreas, primeiro que está mentindo, né? Isso é impossível de acontecer. Então, por isso que eu trago o comentário do Adriano aqui, acho que somos todos meio inteligentes. Gostei muito. Gente, esse conteúdo fica armazenado e disponível em vídeo. Obrigada, viu, Ronaldo? Um Até semana abraço, que vem. boa semana. E a gente já está levantando ele para o youtube.com